7 horas mais 37 minutos, 7h37, muito bom dia para você, eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã, entrevista nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 15 de dezembro de 2025. Bom, o Jornal da Manhã, entrevista, vamos falar de um assunto que você já deve ter ouvido na sua casa, ou deve estar presente no seu ambiente já, depende de onde você trabalha, ou em outros casos você só ouviu falar mesmo e sente muitas dúvidas, às vezes insegurança, enfim, e tem vontade de fazer, né? A gente está falando dos procedimentos estéticos e o Brasil é um líder mundial nesse sentido, porque o brasileiro tem uma preocupação muito grande com a estética e cada vez mais está acessível. Dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia indicaram um aumento de quase 400% na realização de procedimentos estéticos em determinados períodos e comparativos, especialmente a tratamentos não invasivos como harmonização facial. É o que a gente vê, né, principalmente nos artistas, mas a gente vê também isso acontecendo aqui até na nossa região, né? Porque é um procedimento que já está ficando comum. A aplicação de Botox, por exemplo, de Botox nesse caso, é hoje um dos procedimentos estéticos mais realizados no Brasil, e principalmente por ser uma ação rápida, que é minimamente invasiva, enfim, e que traz resultados visíveis, né? Os resultados são muito bons e ajuda bastante, principalmente no quesito estética do nosso dia a dia. Bom, só que aí que tá o negócio, né? A gente não pode ir em qualquer profissional, né? Procedimentos estéticos ganham popularidade, mas também você precisa entender que tipo de profissional você deve consultar. Por isso, eu vou conversar agora com a doutora Tainá Maia, especialista em harmonização facial, que vai nos dar esse norte, trazer algumas dicas e principalmente dizer como essas aplicações devem ser feitas corretamente no dia a dia, quanto é importante saber que tipo de profissional. Esse eu acho que é o maior desafio, né, doutora, nesse sentido, porque há muita gente oferecendo serviços, né, mas tem que tomar alguns cuidados observando a procedência do local, né? A gente viveu aí nos anos 2000, né? Os procedimentos estéticos da cirurgia plástica, né? A gente viu muitos acidentes acontecerem e eu percebo que há um rigor maior hoje nesse sentido, mas mesmo assim que a aplicação de Botox, como ela é pouco invasiva, por exemplo, mas pode trazer problemas ali se for mal aplicada, desde higiene, desde tudo isso. Queria que você comentasse um pouco sobre essas questões, né, primeiramente, e agradecer a tua presença aqui para a gente falar esse assunto, porque tem muita gente planejando, principalmente com essa entrada do 13º agora, né, tem muita gente fazendo contas, né? Bom dia, Cunhasque, tudo Bom bem? dia, tudo bem. Então, é importante, muito importante você procurar um profissional que esteja habilitado, principalmente, né? Que já faça há um tempo e que tenha embasamento científico, que tenha estudado, que saiba a respeito, porque tem uma questão estética muito boa, muito bonita, um resultado muito legal, mas também pode acontecer alguns probleminhas aí, né, se a gente não tomar os devidos cuidados. Até o Botox, ele pode acontecer algumas interferências que às vezes a gente não gostaria, né? E vamos lá então, para esse procedimento que é um dos mais aplicados. Hoje a gente vê com naturalidade, né? Tem muita gente procurando e fazendo, né? Afinal de contas, a expectativa de vida aumentou muito, então muita gente quer estar mais em dia, né? E o Botox, ele traz um efeito muito legal. Mas como que é a aplicação do Botox? O que é o Botox? O Botox, ele é uma toxina que a gente coloca em pouca quantidade no nosso organismo, então a gente dilui ele com soro, ele vem como se fosse um pozinho, ele é diluído em soro, e aí a gente vai aplicando em poucas quantidades em pontos específicos para causar redução das linhas, das rugas, também pode elevar a sobrancelha, melhorar o aspecto ali dos pés de galinha, então ele dá um efeito quase que ali em 5 a 7 dias, e um resultado bem duradouro, e o pessoal vai gostando bastante de aplicar, né, ali 2, 3 vezes por ano.
Eu vou falar na forma leiga que a gente entende, dá aquela esticada na gente, né? Isso, dá uma esticada, porque ele paralisa a musculatura. Então, paralisando a musculatura, a gente aplica no músculo que a gente quer paralisar, na maioria das vezes testa, ao redor dos olhos, aquela carinha de bravo, né? Então, a gente aplica onde as pessoas mais se queixam, e aí essa musculatura trava, ali a partir de 5 dias, e você continua fazendo a expressão, você continua mexendo o músculo da testa e tudo mais, só que não forma aquelas rugas, então não fica marcado. Tem gente que já tem na expressão facial, sem nenhum movimento, já aquela cara carrancuda, né? Isso, é porque com o passar do tempo a gente vai fazendo a expressão e a pele vai marcando, normal, como se a nossa pele fosse uma folha de papel. Quando a gente é novinho, ela tá lisinha. Uhum. E com o passar do tempo vai fazendo as expressões, vai amassando e vai marcando. Então por isso que é importante, né, desde mais cedo, começar a fazer a aplicação da toxina, porque o seu músculo ele vai entendendo que ele precisa perder um pouquinho daquela força. Então ele vai ficando mais fraquinho, digamos assim, se você fazer uma aplicação assim de 2 a 3 vezes por ano, né? E quando você chegar ali nos 40, 50, sua pele não vai estar tão marcada quanto estaria se você nunca tivesse aplicado. E até a doutora comentou um pouco, mas os pacientes hoje, eles procuram quais regiões que eles mais procuram para aplicação? A aplicação do Botox a gente faz principalmente na testa, na região do bravo e ao redor dos olhos, que é o terço superior, né? Mas a gente também tem a aplicação full face, que seria no rosto todo. Ajuda um pouco aqui a afinar um pouquinho o rosto, porque paralisa um pouquinho essa musculatura, que às vezes a gente força bastante, né? Então ajuda bem também fazer o full face, até para equilibrar as forças do nosso rosto, né? Porque se a gente faz só terço superior, acaba forçando as musculaturas do restante da face. Então, se a gente faz o rosto todo, acaba equilibrando, né? Interessante. E como funciona todo o procedimento? A pessoa tem que ir lá fazer um exame, uma consulta, enfim. Todo mundo pode aplicar? Tem limite de faixa etária de idade? A não ser que a pessoa tenha alguma alergia específica, mas no geral qualquer pessoa pode aplicar, homem, mulher, ali a partir dos 18 anos, dependendo da indicação, né? Por isso que é importante uma avaliação para realmente ver se a pessoa tem indicação para realizar. Na maioria dos casos tem, né? Então ali pessoas assim, a partir dos 23, 24, tem gente que já começa a marcar, principalmente quem é mais branquinho, assim, né? Que a exposição solar acaba causando mais danos. Uhum. Então é importante começar desde cedo e não tem assim uma contraindicação, a não ser se a pessoa seja alérgica, mas fora isso, tá liberado. Bom, e harmonização facial, que é um assunto ainda que todo mundo tá vendo agora, porque a maioria dos artistas estão fazendo e muita gente já está buscando também esse tipo de processo. A doutora trabalha principalmente uma das funções ou dos trabalhos que a doutora faz é harmonização facial também. Isso, a harmonização então ela engloba vários procedimentos que a gente utiliza para melhorar a estética do paciente. Então a gente trabalha com um preenchedor facial, né, que seria ácido hialurônico, que a gente pode aplicar em região de lábio para aumentar, fazer o preenchimento labial. A gente pode aplicar ali no queixo, pode aplicar na maçã do rosto para dar uma levantadinha. Ajuda também a diminuir o bigode chinês, que muita gente se incomoda com o bigode chinês, né? Então a gente preenche em pontos específicos para estruturar aquela face. E às vezes um paciente que ele tem ali 40 a mais, ele vai perdendo um pouquinho da questão óssea, né? Vai reabsorvendo a questão óssea ali do rosto e a gente reposiciona essa perda com os preenchedores. A gente não tem os lados. Se a gente dividir o nosso rosto em 2 lados, a gente não tem iguais eles. Não, é sempre. Nunca é simétrico. Um lado nunca vai ser igual ao outro. Inclusive tem gente que gosta mais de um lado do que do outro do rosto, né? E às vezes se isso é uma coisa que incomoda, a gente consegue consertar com a harmonização, né? Por exemplo, tem paciente que dorme sempre de um lado só. Vamos supor, lado esquerdo. Dorme sempre do lado esquerdo. O lado esquerdo vai estar mais amassadinho, a olheira vai estar mais marcada, o bigode chinês também.
Então, às vezes, são coisas que incomodam que a gente consegue ajustar ali com a aplicação de ácido hialurônico, preenchendo locais que tiraria aquele olhar de cansado, aquele aspecto mais amassadinho do rosto. E tem algumas características, né? Tem gente que tem o queixo mais para dentro, tem gente que tem o queixo mais para fora. Os homens muitas vezes consertam isso com barba, mas nem todo mundo consegue ter barba, né? Então, e nesse procedimento, são pequenos ajustes, ou como que é o procedimento? O preenchimento de queixo, né, que a gente chama de mento, ele é bem tranquilo. Ele é feito com esse ácido também, a gente aplica ali numa região específica do queixinho para projetar, para trazer ele mais para frente. É como se a gente fosse colocar... A gente quer fingir que você tem a questão óssea ali, que às vezes o paciente não tem. Então, dá aquela puxadinha, fica um resultado muito legal. É um dos procedimentos, assim, que eu acho que dá mais diferença, sabe? É uma diferença sutil, não é algo que as pessoas olham e falam, caraca, você fez alguma coisa. São pequenos detalhes que fazem a diferença no final, né? Sem dúvida, e até nesse contexto, se você, depende do que a pessoa trabalha, ou simplesmente eu acho que tem uma questão de autoestima, né? A pessoa, ela precisa desse... E aí eu falo tanto homens, mulheres, né? Eu acho que eu percebo um aumento na procura bem significativa de homens também para ter esse melhoramento estético, né? Afinal de contas, quando que a gente ia pensar que aqui numa cidade do interior a gente poderia fazer esse tipo de procedimento, estar acessível, né? Sim, muitos homens procuram tanto pela questão do mento, do queixo, quanto pela questão da mandíbula. Às vezes o rosto é um pouco mais redondinho, eles querem deixar um pouco mais quadradinho, com aquele aspecto mais masculino, né? Então a gente consegue também colocar mandíbula em quem não tem, colocar queixo em quem não tem e dar aquela contornadinha no rosto, deixar um perfil bonito, um perfil harmônico, né? Que o pessoal se sinta bem com isso. A harmonização facial, ela também tem uma faixa etária? Não, também independente. A partir dos 18, quem quiser aplicar e tiver indicação, a gente pode estar fazendo o procedimento. E nesse sentido, doutora, não precisa falar os valores, mas muita gente fica curioso. Hoje é muito caro? Não. Hoje a gente consegue fazer valores mais acessíveis, condições de pagamento, parcelamento. Então a gente consegue fazer de uma forma que fique melhor para o paciente, né? Porque como é um procedimento ali que às vezes você vai fazer mais de uma região, mais de uma coisa, às vezes vai fazer um botox, mais um preenchimento labial, alguma coisa assim, a gente consegue fazer um combo ali bem bacana e fazer parceladinho. Que legal. Certo. E sempre é importante dizer, né? Procurando o profissional certo, efeitos colaterais não tem? Não, na maioria das vezes não. Óbvio que tudo que a gente for fazer tem um risco, mas a gente procurando uma pessoa especializada que consiga tomar todos os cuidados, né? Que a gente precisa, a gente consegue ter um resultado bem bacana. E muitas vezes, se a gente for optar por preenchimentos, um resultado na hora, instantâneo. Isso. São 7h mais 51. Estou conversando aqui com a doutora Tainá Maier, especialista em harmonização facial. Falamos também da aplicação do Botox. Doutora, te encontra onde? Fala com você de que forma? Para fazer uma, pelo menos, eu vou usar essa expressão consulta, né? Mas eu não sei se é essa a expressão correta. Mas enfim, para a pessoa tirar dúvidas também, se sentir um pouco mais segura, afinal de contas, é algo que para muita gente vai mudar a vida, né? Porque eu vejo algumas pessoas que tinham o lábio às vezes incomodava muito, né? Que não tinha o lábio que queria, ou talvez tenha essa questão do queixo, nariz, enfim, alguma coisa, rugas marcando a vida inteira. E fazem os procedimentos estéticos e a pessoa, tu vê que muda o humor, muda a expressão, você vê que a pessoa está realizada. E isso, pensando dessa forma, eu vejo que é uma baita oportunidade, no sentido de, se você está buscando algo, ter através de você hoje as informações de uma forma simples. A doutora aqui, ela conversou com a gente sem
descodificando, né, trazendo aquelas questões que ficam codificadas nos nomes técnicos, trazendo para a nossa linguagem. Então isso ajuda bastante, quebrar um pouco essa barreira. E aí fica à vontade para convidar quem quiser, né, entrar em contato, quem tiver essa vontade e quem sabe ter essa mudança, né? Sim, é muito importante porque as pessoas elas se veem de uma forma melhor. Muitas vezes algo que incomoda acaba ajustando e a pessoa se vê mais feliz, mais realizada, né? Eu atendo na clínica Zafiri, então a gente pode estar marcando uma consulta, podem estar me chamando no WhatsApp, 45 99985 7848 é meu telefone, pode entrar em contato, a gente conversa, marca uma consulta e aí a gente vê o que te incomoda, o que você precisa e a gente pode estar realizando procedimentos. Muito bem, obrigado, doutora. Eu que agradeço. 7h53, a gente vai para um intervalo rápido, na sequência a gente volta falando de esportes, tem bastante coisa que aconteceu nesse final de semana e que está acontecendo ainda. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de